Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao ODOM, ao Observatório do Oriente Médio. E hoje nós vamos conversar sobre energia renovável no Golfo, mais especificamente para os países árabes do Golfo. Seria esse um caso para segurança energética, para pensar segurança energética, no caso dos países árabes exportadores de petróleo? Bem, para conversarmos sobre esse tema, vamos seguir esse roteiro analisando um pouco do consumo atual de energia nos países árabes do Golfo. Vamos verificar se as energias renováveis, as fontes renováveis, são fontes alternativas ou fontes de energia complementar para os países do Golfo. Vamos também analisar o que é a segurança energética para os países árabes exportadores de petróleo, aqueles localizados no Golfo, evidentemente, na Península Arábica. Vamos analisar também alguns investimentos de energia renovável nesses países árabes e vamos concluir com algumas considerações finais. Começando pelo consumo de energia nos países árabes do Golfo, eu trouxe para vocês aqui um gráfico e uma tabela de elaboração própria, com dados da British Petroleum de 2020, que fazem referência ao ano de 2019, onde nós vemos o consumo de energia desses países árabes, excluindo o Bahrein, que eu não tive acesso a esses dados pelo report, pelo relatório da British Petroleum. E eu trago uma comparação com o Brasil. O Brasil não é país árabe, evidentemente, está na América do Sul, mas apenas uma comparação desses países com o Brasil. Então aqui nós vemos que os países árabes do Golfo Pérsico, eles dependem do consumo de petróleo e gás natural para a geração de eletricidade e dessalinização da água do mar. Uma vez que, como não existem rios de fluxo contínuo na Península Arábica, isso nós já conversamos no primeiro vídeo do Odon, falando sobre aspectos do Oriente Médio, uma alternativa é buscar a água do mar, dessalinizar essa água e levar o abastecimento de água para residências e também para o comércio. Além disso, então, nós podemos ver que já existe um grande consumo em relação a países como o Brasil, por exemplo. Além disso, também alguns países árabes, entre eles esses países, também subsidiam a venda de combustíveis, o que facilita e pode até encorajar o desperdício de energia, então o alto consumo, e também aumenta o consumo interno, prejudicando as exportações, que são a galinha dos ovos de ouro desses países árabes. Agora, o que me chamou a atenção aqui foi o consumo da Arábia Saudita, por exemplo, e com cerca de 34 milhões de habitantes em 2019, a Arábia Saudita consumiu quase a quantidade de energia que o Brasil consumiu. E o Brasil tem algo em torno de 214, 213, 214 milhões de habitantes. Olha só que interessante é o caso da Arábia Saudita. Assim como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar também consomem mais gás natural do que o Brasil. O que significa que é um grande consumo para esses países com 10 milhões de habitantes, no caso dos Emirados Árabes Unidos, e 3 milhões de habitantes no caso do Catar. Olha só como é interessante. E aqui nós vemos também a distribuição de consumo de energia. No caso dos Emirados Árabes Unidos, na parte de energia nuclear, faltou colocar, porque são dados de 2019, mas em 2020, quando foi inaugurado o primeiro reator nuclear dos Emirados Árabes Unidos, o Barakah 1, Barakah 1 ou Barakah Wahed em árabe, os Emirados Árabes já passaram a consumir energia nuclear. Olhando aqui esse quadro, que foi retirado do relatório da OPAEP, Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, olhando, analisando aqui a parte do PIB
e das exportações, valor de exportações, nós vemos o seguinte, que as exportações de petróleo ainda são uma importante fonte de receita para os países árabes do Golfo. E aqui nesse slide nós temos uma amostra disso para o ano de 2019. Se nós calcularmos essas informações aqui em cima, nós vemos que as exportações de petróleo contribuem enormemente para o PIB desses países. No ano de 2019, por exemplo, as exportações de petróleo representaram 4% do PIB do Catar. É um valor significativo para um país que exporta mais gás natural do que petróleo. 9,8% do PIB do Bahrein, 13,6% do PIB dos Emirados Árabes Unidos, 21,9% do PIB saudita e incríveis 38,8% do PIB do Kuwait. Quase 40% do PIB do Kuwait advém de exportação de petróleo. Agora, seriam as energias renováveis uma alternativa para os países árabes, exportadores de petróleo, ou fonte de energia complementar para esses países? Bem, senhores, dada a dependência de combustíveis fósseis, a abundância e baixo custo da produção nacional nos países do Golfo, e a dependência desses países desses combustíveis, né, combustíveis fósseis, como nós vimos ali no slide anterior, surge essa questão. Se as fontes renováveis são classificadas como alternativas ou complementares. Nós já vimos também, no último vídeo, esse senhor, o ex-secretário-geral da OPAEP, o Abbas Ali Al-Nak, que ele disse que as energias renováveis têm participação considerável na matriz energética mundial, principalmente na geração de eletricidade, mas ainda são complementares e não são alternativas aos combustíveis convencionais, combustíveis fósseis convencionais, ou seja, petróleo, gás natural e carvão. Agora, investir em energia renovável significa também conservar a produção nacional de petróleo e de gás, inserindo essas novas fontes na rede elétrica nacional, e é saudável porque gera riquezas para a economia nacional, com a exportação de petróleo. Esse senhor, Gaudat Bargat, ele é egípcio, e em 2011, eu vou deixar aqui o título do livro dele aqui embaixo, ele escreveu que o comércio internacional de petróleo ele é mais importante para os países exportadores do que para os importadores, já que as exportações de petróleo representam uma proporção elevada das exportações totais e influencia na balança de pagamentos desses países, que justamente paga, as exportações de petróleo pagam grande parte da parcela de importações desses países. Olha só como é interessante esse raciocínio do Gaudat Bargat, quando ele escreve isso em 2011. E é nesse sentido também que nós podemos discutir o que significa segurança energética para os países exportadores de petróleo. E aqui nesse slide nós temos um trecho de um artigo e de um livro publicado pelo Daniel Yergin, que é nada mais nada menos do que um dos maiores especialistas para questões de assuntos de energia da atualidade. Já serviu inclusive o governo americano para assuntos relacionados à energia, em diferentes administrações, de diferentes presidentes. Então, o que é a segurança energética nessa via dos países árabes, dos países exportadores de petróleo, incluindo os países árabes do Golfo? Vou tomar licença para ler com os senhores aqui o que ele diz, o que Daniel Yergin diz. Ele vai dizer que a definição usual de segurança da energia é simplesmente a disponibilidade de um abastecimento suficiente a preços acessíveis. Porém, diferentes países interpretam o que a segurança energética significa para eles. E os países exportadores de petróleo, eles não pensam simplesmente na disponibilidade de abastecimento de energia. Eles pensam na segurança da demanda para as suas exportações. Ou seja, tem que ter demanda para aquilo que eles estão ofertando.
E assim, eles conseguem gerar uma grande parcela de suas receitas governamentais. Isso foi escrito em 2006. Eu coloquei 2005 aqui, mas foi em 2006. Em um artigo publicado na revista Foreign Affairs, Ensuring Energy Security, o nome do artigo. E no livro dele de 2014, chamado A Busca, de 2014, no Brasil, porque o livro foi lançado em 2011 em inglês. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar o mesmo raciocínio. Os países importadores de petróleo, eles pensam em termos de segurança da oferta. Mas os países produtores e exportadores, eles falam na segurança da demanda para suas exportações de petróleo e gás natural, das quais eles dependem para gerar o crescimento econômico e uma grande proporção de sua receita governamental. Eles querem saber se os mercados estarão lá para poderem planejar seus orçamentos e justificar níveis futuros de investimento. É nessa mesma linha que organizações como a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles também pensam da mesma forma. Isso ficou refletido em 2006, quando o atual secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, ele é nigeriano, ele não é árabe, mas ele fala também da mesma coisa. Ele fala que a segurança da energia ela tem vem de uma natureza recíproca. A segurança da energia ela vem da segurança do fornecimento e da demanda, que se apoiam mutuamente. A mesma coisa, o nosso amigo Ali Anak, também ex-secretário-geral da OPAEP, ele fala a mesma coisa. Ele fala que a segurança da energia, a segurança ela é composta pela segurança do fornecimento e segurança da demanda. E isso traz estabilidade para o mercado internacional de petróleo. A necessidade de maior segurança energética ela tem que ser vista das duas perspectivas, da oferta e da demanda, que se apoiam mutuamente. Agora, a partir desse slide, nós vamos ver aqui de forma bem resumida alguns projetos e investimentos em energias renováveis dos países exportadores de petróleo do Golfo. No caso da Arábia Saudita, eu consultei o documento estratégico Saudi Vision 2030, lançado por um projeto do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. E ali no Saudi Vision, eles falam que a Arábia Saudita tem o propósito de integrar até 9,5 gigawatts oriundos de fontes de energia renovável até 2030, especialmente energia solar e eólica. Mas não exclui, como nós vemos aqui no terceiro ponto, a energia nuclear. E, inclusive, no próprio documento, é dito que existe grande concentração de urânio na Arábia Saudita. Eu não consegui tirar a prova real disso, mas já existe esse projeto do KAKER, que é o King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, que é um local de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e projetos solares, eólicos e nucleares da Arábia Saudita. E foi criado por decreto real em 2010. Mas voltando a falar de energia solar, a Arábia Saudita ela já tem uma empresa que atua no âmbito internacional para isso, que é a Aquapower, que tem operações não somente na Arábia Saudita, mas também no Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Oman, que são países do Golfo, e em outros países árabes também, como a Jordânia, Marrocos e o Egito. Além da África do Sul, da Turquia, do Uzbequistão, da Etiópia e do Vietnã. Então a Arábia Saudita já tem um projeto pujante de energia renovável. Mas ainda não tão pujante como o projeto dos Emirados Árabes Unidos. Em primeiro lugar, os Emirados Árabes eles são a sede da Agência Internacional de Energia Renovável, na sigla em inglês IRENA, e fica na Masdar City, em Abu Dhabi. E a Masdar City, nada mais, nada menos, é uma das cidades sustentáveis dos Emirados Árabes Unidos, junto com a The Sustainable City, que fica em Dubai também. E existem diversos vídeos dessa cidade que
Elas são movidas e a energia é só gerada através de fontes de energia renovável, especialmente solar e eólica. A Estratégia Nacional de 2050 dos Emirados Árabes Unidos, eles colocam que até lá, até 2050, em 2050, 44% da energia do país será abastecida por fontes de energia renovável, 38% de gás natural, 12% de energia fóssil limpa e 6% de energia nuclear. E como nós já comentamos, né, o reator Baraká-1 já foi inaugurado em agosto de 2020 e agora em julho de 2021 a segunda parte, o Baraká 2, já foi construído e finalizado. Eu ainda não encontrei a data prevista para a inauguração, mas possivelmente já está próximo também. E detalhe, são 4 reatores que eles querem usar. Eles querem empregar. E o segundo já está a caminho de conclusão. O caso do Bahrein, o plano de Ação Nacional de Energia Renovável coloca que até 2025, 5% da energia da rede nacional será distribuída a partir de fontes renováveis e 10% até 2035. As principais tecnologias de energia serão a solar e a eólica, especialmente offshore. Lembrando que o Bahrein ele é um arquipélago de ilhas. Arquipélago de ilhas é redundância, mas é um arquipélago. E também tem resíduos para energia, né? São objetivos descritos no plano de ação do Reino do Bahrein. O caso do Kuwait, ele surgiu quando o ex-emir Sabah al-Sabah faleceu recentemente. Ele, numa conferência das Nações Unidas em Doha, em 2012, ele fez um comentário dizendo que o seu país pretendia aumentar o percentual de uso de energias renováveis até 2030 em até 15%. E a partir disso, do discurso do ex-emir, surgiu o planejamento do Kuwait. Em 2019, foi inaugurada a primeira fase do Parque de Energia Renovável o Al-Shagaya. Foi inaugurado em 2019. Mas existia um outro parque de energia solar, o Al-Dabdaba, que estava em processo de construção, mas ele não foi continuado devido às consequências econômicas causadas pelo coronavírus e também pela crise do petróleo envolvendo a Arábia Saudita e Rússia no início de 2020, que levou os preços do petróleo para baixo e prejudicou alguns planejamentos de alguns países, como o caso do Kuwait. E nós já vimos também que o Kuwait, dos países árabes do Golfo, ele é um dos mais dependentes da exportação de petróleo para a geração de receitas. Omã. Segundo o Sultanato de Omã, o país ele quer chegar a um consumo de 20% de energia proveniente de fontes renováveis, também, especialmente solar e eólica, até 2030. E de 35% a 39% até 2040. E quem quiser consultar, também vou deixar todas as fontes aqui embaixo. O documento é o Oman 2040. E o caso do Catar é um caso bastante singular. Esse documento, a segunda estratégia de desenvolvimento nacional do Catar, 2018-2022, diz no documento que o país visava integrar até 200 megawatts de energia solar em sua rede de eletricidade até 2020, podendo expandir até para 500 megawatts. Mas, de acordo com os dados do BP Statistical Review 2020 e do 2021 também, que eu já consultei, esse propósito ainda não havia se materializado. E também, vai ficar aqui embaixo, o relatório da OPAEP também não mostra isso. Mas o relatório da OPAEP é apenas para dados de 2019, embora ele seja um documento de 2020. Em 2017, voltando um pouco no tempo, recuando, o ministro da Energia Qatari, Mohammed bin Saleh Al Sadar,
anunciou que o Catar estaria desenvolvendo seu primeiro plano estratégico para a energia renovável. Mas ainda não foi lançado esse plano até o final de 2020. Não havia sido lançado, ou pelo menos não foi disponibilizado nenhum documento oficial desse tipo para consulta pública. Que faltou consulta, né? Mas para consulta pública, que no último ponto do slide. Ele também comentou algo muito interessante, que o seu país, que o Catar, já contribui para a redução internacional de emissão de carbono, porque seu país tem como principal fonte da sua matriz energética o gás natural, que embora seja uma energia fóssil, ela é mais limpa do que o petróleo e o carvão. Então, partindo para as considerações finais, o que a gente pode concluir do caso das fontes de energia renovável nos países árabes do Golfo? Bem, o primeiro ponto aqui de conclusão é que o planejamento estratégico em fontes de energia renovável e também nuclear, como o caso dos Emirados Árabes, é uma forma de gerar energia complementar em relação ao petróleo e ao gás natural, mas ainda não é uma alternativa aos países árabes do Golfo. Ou seja, vai na linha do que o Ali Al-Nak havia comentado. Ali Al-Nak é o ex-secretário-geral da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, ou PAEP, como nós já vimos em slides anteriores. E o segundo ponto é o que investimento em energias renováveis preserva a produção nacional de petróleo para exportação, a mesma coisa para o gás natural, visando, na medida do possível, garantir a segurança da demanda e, consequentemente, uma importante faceta da segurança energética desses países árabes, indo ao encontro do que o próprio Daniel Yergin e o Gaudat Bargat comentam em suas obras, seus livros, artigos, e também estarão disponíveis aqui embaixo para consulta. E os livros como indicação de livro, com link e tudo isso mais. Então, senhores, aqui eu finalizo a minha apresentação. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Peço para que se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário. E mesmo se não tiver gostado também, pode deixar dislike, deixar um comentário também. Mas é importante a inscrição e o engajamento para fazer o canal crescer. Muito obrigado a todos. Eu desejo a vocês uma excelente semana. E até a próxima sexta-feira. Grande abraço. Até mais.